No caso, eles aproveitaram que o Olimpo era igualzinho o Titanic, só mudava um pouco o tamanho. Não, entendi. Pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje eu quero terminar com vocês aquele conteúdo dos animais, então eu preciso agora de foco. Então vamos lá. Quem quiser acompanhar no próprio livro, nós estávamos na página 322, pessoal. Então vamos lá, ó. Eu até separei algumas imagens de alguns animais para vocês, só para vocês irem vendo, observando e conhecendo. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque nós vamos nos aprofundar muito ano que vem. Então, hoje é mais para vocês conhecerem quais são os grupos de invertebrados e de vertebrados, certo? Então, na aula passada, a Pro falou dos poríferos com vocês, falei que eles não possuem movimento, falei da anêmona do mar, que são os quinidários, do mesmo grupo da água-viva, nós já falamos sobre eles. E aí falei do vermezinho. Quando eu falei do verme, eu comentei o seguinte, que existem vermes de vida livre, aqueles que não prejudicam o ser humano, nenhum tipo de ser vivo, e existem os vermes de vida parasitária, aqueles que precisam parasitar para poderem se alimentar, porque todos são heterótrofos, correto? Então, olha aqui. Eu mostrei para vocês os nematódios, nós tínhamos parado nos nematódios. Quando eu comentei assim, pessoal, os nematódios são vermes parasitas que entram no nosso corpo, que dificilmente alguém não tenha adquirido uma verminose, porque na fase criança, né, primeira infância, não lava as mãos, não põe a mão no chão, põe algo na boca, e aí acaba adquirindo alguns vermes. Vocês podem até pesquisar com os pais de vocês vão ver que quem nunca teve verme é porque tomou vermífugo. Tem gente que, por exemplo, os pediatras hoje já dão medicamentos para nem desenvolver os vermes, certo? Para nem adquirir. Mas antigamente não. Então era muito comum as pessoas terem aí a lombriga, principalmente a lombriga que é a mais comum. Depois disso, pessoal, vai dar um tempinho no chat, depois eu olho, tá? Depois disso, nós temos os anelídeos. Por que anelídeos? Porque o corpo deles, olha lá a minhoquinha, pessoal, a minhoca, a sanguessuga. Quer ver a sanguessuga? Professor, peraí. A sanguessuga, ela tem o corpo todo formado por anéis. Por isso que ela... Ai, Pro, esse negócio tipo me dá agonia, esses bichos. Ah, é? Então, olha lá, pessoal, como as minhocas têm esse corpo segmentado, ó, esse corpo todo dividido em anéis, este grupo é chamado de anelídeos. Quais são os animais que fazem parte deste grupo? As minhocas, as sanguessugas e os poliquetas. Eu separei o poliqueta para vocês, porque eu achei interessante vocês conhecerem. Porque dentro do grupo dos anelídeos, vocês já devem ter visto a sanguessuga, já devem ter visto a minhoca, mas o poliqueta não, porque os poliquetas, eles vivem no fundo do mar, né? Assim, quem mergulha consegue observar. E existem os poliquetas que nadam, que são errantes, né, que nadam, e este poliqueta que é chamado de tubícola, porque ele é preso por esse tubinho aqui, esse tubículo. Você pode repetir a página, por favor? 322. Tá bom, obrigada. Mas, Karen, imagem? Pode sim. Então, olha lá, pessoal. Então, estes aqui são os poliquetas tubícolas, que são aqueles poliquetas do grupo dos anelídeos. Por que ele é do grupo dos anelídeos? Porque eles também possuem o corpo dividido em anéis. É que aqui não dá para ver, mas ele... É do mesmo grupo da minhoca? Mesmo grupo. Vocês vão perceber, pois é, vocês vão perceber que os animais, eles se agrupam de acordo com as suas características. Mas não parece, não é uma característica assim, ó, não parece uma minhoca. São características assim. Inclusive... Só um minutinho. Tá bom. Tá bom. Modos de alimentação, modos de reprodução, alguma característica muito marcante. Por exemplo, todos têm o corpo dividido em anéis, que é chamado de corpo segmentado. Então, essa é uma característica do grupo dos anelídeos, certo? Então, os poliquetas, eles são anelídeos. Pode falar, Manu. Então, eu lembro que tem um bichinho africano que chama babeco. E ele parece bastante cachorro.
Aí eu assisti um vídeo falando que ele era o membro da família mais distante do cachorro. Ele quase não chegava do canino. Olha, é difícil, Manu. Por quê? Quando vocês Aí forem... esse não tem nada a ver com a minhoca e é da mesma família. Porque quando vocês forem estudar classificação biológica, vocês vão ver que no final todos fazem parte de um reino, que é chamado do reino Animalia, foi assim que a Pro começou ontem, ou reino Metazoa. Então, quando ele fala, ele é do mesmo grupo do cachorro, dentro dele tem reino, filo, classe, família, gênero, espécie. Então, é muito distante essa proximidade. Né? Então, é muito complicado. Quando você for estudar classificação biológica, você vai entender isso. Aí você fala, não tem nada a ver mesmo, porque não tem. Ai, Pedro, que dó, né, Pedro? O Pedro falou que o amigo do tio dele morreu de Covid. São situações que ainda estão acontecendo, né? Meus sentimentos aí. Pessoal, agora nós vamos... Pro, a barata faz parte do reino Animalia? Vou mostrar agora sobre... Ai, Jesus! Olha lá, ó. Onde as baratas entram? Neste grupo aqui, ó. Oi, Pro. A Karen pediu para mostrar uma minhoca. Vai ter uma foto da barata mesmo ali? Ô, Karen, baixa um pouquinho, olha lá, ó. A Karen está mostrando uma minhoca que tem lá no quintal dela. É o animal de estimação da Karen. Nossa, Karen, que isso? Eu só peguei uma minhoca uma vez na vida. A minhoca fertiliza o solo, é detritívora. Onde é que é a cabeça da minhoca? Então, essa parte aqui, ó, que se mexe mais, ó. Ó, não dá essa para parte aqui. Assim, falar qual é a... É isso mesmo, Karen. Ela levanta verticalmente essa parte. Certo? Ótimo. Vai lá, Karen. Devolve para o ecossistema. Devolve. Então, devolve a minhoca. Teve uma vez que foi no Dia das Mães, eu estava na casa da minha bisavó. Ela ficou brava comigo, a minha bisavó, porque eu peguei as minhocas, eu peguei uma por uma e comecei a lavar elas, porque tava com muita terra. Aí eu pensei, elas vão ficar sufocadas, né? Porque eu era pequenininha. Aí eu tirei toda a terra, tirei minhoca por minhoca, coloquei do meu lado, as minhocas sumiu tudo. Morreram tudo afogadas. É lógico. Olha lá, pessoal, vamos focar aqui. Afogou as minhocas, Nicole. Ó, gente, hoje não dá tempo para papo, porque senão a gente não conclui. Infelizmente. Salvar as minhocas e matou tudo. Pois é. Olha lá, gente, os insetos fazem parte deste grupo de artrópodes. O que quer dizer artrópodes? Podes, pessoal, quer dizer pés. E artro quer dizer articulados. Então, todos os artrópodes possuem essa capacidade de articulação, de movimentar as suas patinhas, assim, de movimentar os seus apêndices. Por isso, toda a estrutura do corpo de um artrópode é articulado. Quem são os artrópodes? Os insetos. Todos os insetos, baratas, besouros, moscas, louva-a-Deus, gafanhoto, grilo, todos os insetos. O grupo dos artrópodes é um grupo muito grande. E eu até peguei aqui para vocês saberem, por exemplo, que este é um artrópode. Porque às vezes vocês falam assim, mas ácaro é o quê? O ácaro que me faz espirrar, como a Manu estava ontem. O ácaro presente na cortina, presente no ursinho de pelúcia. Ácaro é o bicho que eu muito bem na vida. Então, o ácaro, pessoal, deem uma olhada no ácaro. O ácaro, ele é um artrópode. Ele possui está no mesmo grupo dos insetos, dos crustáceos. Lógico que os ácaros estão numa classificação diferente, que nós não vamos detalhar isso. Mas os ácaros são... Essa imagem é real ou é um desenho? É uma micrografia, é real. Mas ele está muito aumentado, lógico, né? Isso é fibra de tecido. Sim, ele é microscópico. Isso. E assim, os ácaros, eles são microscópicos e são artrópodes. Outros que são artrópodes também, isso é um desenho. Esse bicho causou a doença? Eles causam problemas respiratórios quando eles estão em grande quantidade. Tá, obrigado. Nada. Então, olha lá, pessoal, os crustáceos e os aracnídeos também fazem parte dos artrópodes. Então, a lagosta, o camarão, o caranguejo, o siri, todos estes, as aranhas, os escorpiões, todos estes fazem parte do grupo. Não, o crio é uma espécie de camarão, não é?
É um crustáceo, sim. Não é uma espécie de camarão. Porque camarão Parece um camarãozinho, não sei. sabe qual é o problema, Manu? É que vocês têm razão. Quando não conhece a classificação, ele parece um camarãozinho, mas ele não é da mesma espécie. Eles são do mesmo gênero, dentro da classificação biológica. Mas eu entendo o que você está falando. Depois dos artrópodes, repetindo o que eu comentei ontem, nós estamos falando de uma escala evolutiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que o anelídeo ele tem mais características complexas que o nematódio, que tem mais características complexas que os platonídeos, que tem mais característica complexa que os quinidários. Então, nós estamos falando de animais, entre aspas, mais evoluídos. Nós não podemos usar esse termo evoluído, mas só para vocês entenderem. As abelhas são insetos. Depois do grupo dos artrópodes, nós temos os moluscos. Por que eles são chamados de moluscos? Porque eles possuem o corpo mole. Alguns possuem o corpo mole, mas possuem essa concha, né? Que faz o quê? Dá proteção. Dentro da concha destes animais estão os órgãos internos deles, gente. As vísceras... É verdade, a gente nunca parou para pensar que eles têm órgãos, né? Então, o que acontece, Manu? Todos os órgãos internos destes animais estão grudadinhos dentro da concha. Porém... Sério? Eu não sabia. Sério. Porém, tem moluscos que não tem concha. A lesma... Eles já nascem com a concha pronta? Já nasce. A concha vai crescendo junto com o animal. Entendi. E existem moluscos que não tem concha. Mas, por exemplo, este daqui, ele tem concha. Essa lesma, ela é um molusco, mas ela não tem concha. Os bivalves são aqueles que têm duas conchas. Ostras, mariscos, também fazem parte do grupo dos moluscos. E os polvos e a lula, que não tem lula aqui, só se essa é a lula, não dá para ver direito, que são também do grupo dos moluscos e possuem uma concha interna para dar estrutura ao corpo destes animais. Pessoal, o que é importante ressaltar aqui? Que estes animais, eles são invertebrados, porém eles possuem algumas características para dar estrutura ao corpo deles. Então, por exemplo, o que os animais, os artrópodes, possuem para dar estrutura ao corpo deles, já que eles não possuem coluna vertebral? Eles possuem um esqueleto chamado de exoesqueleto, um esqueleto externo que recobre o corpo destes animais. Então, um esqueleto externo, pessoal, quando o animal precisa se desenvolver ou precisa crescer, ele troca de exoesqueleto. Aí esse exoesqueleto é jogado fora, ele sai do corpo esse exoesqueleto sai do corpo do animal e forma um novo exoesqueleto. Então, tem uma estrutura que forma o corpo destes animais. Não é uma coluna vertebral, mas já é um exoesqueleto. Os equinodermos, o nome já diz, equino, espinhos, derme, pele, espinhos na pele. Quem são os equinodermos? Deixe-me mostrar aqui. Eu tinha certeza que eu tinha... Oi? Eu não entendi muito bem, mas nos molúsculos, eles têm os órgãos para fora e o que protege é a concha? Os moluscos que possuem concha, a concha está, os órgãos internos deles estão presos dentro da concha, porque a concha faz parte do corpo. Entendeu? A concha faz parte do corpo. Tanto que quando eles crescem, a concha cresce junto com eles. Concha é como se fosse uma pele, né? Uma segunda pele. Isso. Como se fosse um órgão deles. Aqui, pessoal, os equinodermos. E as ostras? Quê? As ostras. Ostras, mariscos, são moluscos, bivalves, aqueles que... Sim, eu tenho uma pergunta sobre ostras. Tipo assim, como que eles formam a pérola que tem dentro? Então, na verdade, eu vou resumir, porque faz parte dessa aula, tá? Moluscos. Mas eu vou resumir. Quando entra sujeira dentro da concha, um modo deles se protegerem é liberar uma substância chamada de nácar, e é como se ele fizesse uma bolinha envolvendo... Nácar é o que forma a concha, né?
Aí, isso. Aí ele vai o quê? Pegando uma substância de nácar e liberando em cima dessa sujeirinha. Aí, quando entra mais impurezas dentro da concha, ele pega e faz uma bolinha, ele vai, como se ele estivesse fazendo uma bolinha de sujeira, de impureza que não pode ficar ali perto dele, né? E essa bolinha de impureza forma a pérola, que é o nácar envolvendo essa impureza, essa sujeira que entra dentro, no interior. Nossa, então a pérola é sujeira? A pérola nada mais é que um modo de defesa das ostras. Cara, A gente meio que paga super caro por sujeira. Pois é. Eu vi esse show da Luna. Em show da Luna passa. Passa show da Luna, fala mesmo, fala. Então, olha lá, pessoal, os equinodermos, eu peguei alguns exemplos para vocês, ó. Pro, a minha mãe já pegou o ouriço quando a gente foi... Ela pegou o ouriço do mar na mão quando a gente foi lá pra Maceió. Também, é verdade. Eles, Ai, Pro, eu não quis também. pegar, não. Morria de medo. Nessas Porque eu, aulas... desastrada do jeito que eu sou, eu não ia saber pegar, não. Dá pra pegar o ouriço, Pro? Dá para pegar, só não pode apertar. Você Minha segura... mãe pegou caranguejo também, mas... Então, olha lá, pessoal. Dentro da aula dos equinodermos, nós temos as estrelas do mar, os pepinos do mar. Olha que interessante. Este daqui, pessoal, é um animal. Ele parece uma planta. Se você mergulhar, alga. parece uma planta. E, na verdade, ele é um lírio do mar, que ele é um animal. Ele não... mas ele não faz fotossíntese? Lógico que não. Se ele é um animal, ele é heterótrofo. Ele só é preso, mas ele prende o animal aqui, pelos seus pezinhos, que nós vamos conhecer mais à frente, e ele segura o animal e come. Então, ele também é um equinodermo. O ouriço do mar, a bolacha de praia... O que ele come, Pro? Ele come pequenos animaizinhos, plânctons, microcrustáceos. E esse daqui, ó, ele é a bolacha de praia que nós encontramos. A gente vê bastante assim no chão, né? Seco. Certo, pessoal? Não, a esponja do mar seria um equinodermo? A esponja? Porque eu tenho uma esponja do mar, que ela é branca. Uma esponja do mar. Aí ela é meio pontudinha. Olha lá, vou voltar para você. Ai, voltei demais. Vou voltar para você lá, Marina. A esponja do mar, ela é um porífero. Porífero. Professor vai dar aula de matemática, gente. Olha lá, ó. A Pro voltou demais. A esponja do mar é um porífero. O que é porífero? É o primeiro animal sem muita classificação, sem muita evolução. Olha lá. Quer ver? Olha ela aqui, o que você sente que é espeta é porque ela possui um esqueleto primário de quitina, que é uma estrutura pontiaguda. Tem de espongina, que não é o caso dessa, e tem de quitina, mas ela é um porífero. O grupo dela é porífero. Depois dela, que vem os quinidários e segue, ó. Ela não é um equinodermo. Equinodermos são as estrelas do mar, bolacha de praia, lírio do mar, ouriço do mar, estes daí, tá bom? E estes, pessoal, eles já possuem esqueleto interno, chamado de endoesqueleto. Olha a diferença dos artrópodes, que é exoesqueleto, quer dizer, externo, esqueleto externo. E nos equinodermos é endoesqueleto, esqueleto interno, certo? Tudo bem? Agora nós vamos falar dos vertebrados. Pessoal, os vertebrados continuam fazendo parte do reino Animalia, porém eles já possuem coluna vertebral. Quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa é a ordem de complexidade destes animais. Ô, Pro, mas como eu vou saber qual é a característica que faz um ser mais complexo do que o outro? A independência da água. Estes animais, quanto mais dependentes da água, menos complexos eles são. A independência da água faz com que estes animais sejam considerados mais complexos, porque eles adquiriram novos órgãos. Só um minutinho, Manu. Eles adquiriram novos órgãos, novas estruturas para conseguirem sobreviver fora da água. Fala, Manu. Não existe mamífero invertebrado, né? Mamífero o quê? Invertebrado não existe, né? Não existe. Olha lá, pessoal.
os vertebrados começam com os peixes. Existem os peixes que são formados, seu esqueleto é feito de osso, que são os peixes ósseos. A maioria dos nossos peixes são ósseos. E existem os peixes cartilaginosos, que a estrutura dele, por mais que ele tenha a coluna vertebral, ela é feita de cartilagem, ela é mais elástica. Quem são eles? As raias, os tubarões, que são os mais comuns. Então, estes animais, eles respiram na água, se reproduzem na água, dependem da água para a sobrevivência totalmente, certo? Bom, depois nós temos aqui os anfíbios. Os anfíbios, eles já entram, pessoal, na característica dos tetrápodes. O que quer dizer tetrápodes? A capacidade Tem 4 patas? Isso, 4 patas, muito bem. Essa capacidade de já sair da água. Então, vocês podem reparar que os anfíbios já possuem essa característica. Eles já possuem aí uma metamorfose dupla. O que eu quero dizer? Então, eles são mais evoluídos. São. Nós não podemos, de acordo com Darwin, nós não devemos usar o termo evoluído, mas assim, é isso, eles são mais complexos, certo? Então, assim, o que acontece com os anfíbios? Na época da reprodução, dependem da água, porque eles jogam o material genético deles na água. Então, eles precisam da água. Pode ver que o sapo vive perto da água, as salamandras vivem perto da água, as rãs vivem perto da água, porque eles dependem da água. Primeiro, para manter o corpo úmido. Por que eles precisam manter o corpo úmido? Porque eles respiram pela pele também. E se a pele ficar seca, eles não conseguem respirar. Quando estes animais são filhotinhos, eles vivem na água. Todo mundo já viu um girino. Girino é aquele, parece um peixinho, mas ele é um sapinho, certo? Mas na fase larvária, ele respira. Na fase larvária, ele respira pelas brânquias. Então, eles retiram o oxigênio da água. A partir do momento... Lá onde eu morava, lá no sul de Minas, tinha uma mina que a gente ia buscar água, tinha tipo um laguinho lá, que tinha um monte de girino. Então, estes girinos... Eu nunca vi sapo adulto lá, só vi girino. Então, mas eles passam por esse processo. Então, olha, dê uma olhada nessa imagem, ó. Eles são girinos, respiram por brânquias, quer dizer, estruturas que retiram o oxigênio da água. A partir do momento que esse girino começa a adquirir patas, o que acontece com ele? Ele tem que sair da água, porque ele já respira pela pele e por pulmões bem simples. Então, os anfíbios, ao longo da vida deles, eles possuem 3 modos de reprodução. Quando eles estão dentro da água, eles respiram por brânquias, e quando eles estão fora da água, eles respiram por pulmões e pela pele. Por isso que os anfíbios, eles possuem um corpo úmido e viscoso, por causa disso, porque eles precisam respirar através da água, certo? Então, os anfíbios são sapos, rãs, salamandras, estes animais. Bom, os répteis, como a Manu acabou de falar, este é um pouco mais complexo que o anfíbio. Por quê? Os répteis já não dependem da água para nada. Já não precisam da água para a reprodução, já não precisam da água para manter a pele úmida. Os répteis já vivem totalmente... Eu adoro réptil, eu queria ter um lagartinho de estimação. Ah, é? Eles já adoro. dependem... Eu vou levar uma lagartixa, o ano que vem eu vou te dar um presente, uma lagartixa. Então, olha lá. A Marina falou, quando um girino, pensou que era um peixinho, aí cuidaram até que um dia virou sapo. Se cuidar, vira, Marina. Gente, os répteis, eles são totalmente independentes da água. Porém, você pode comentar assim, mas o jacaré vive na água, a tartaruga vive na água. Tudo bem. Eles escolheram a água como habitat. Porém... Ele sai da água, não sai? Sai da água para respirar. Jacaré. Eles têm que subir a superfície e respirar. Por quê? Porque eles respiram por pulmões. Eles não possuem estruturas para respirar na água. Podem reparar que o crocodilo, ele nada com as narinas para fora. Porque ele usa a água como habitat natural, apenas. As tartarugas, elas sobem a superfície e respiram. Depois elas mergulham novamente. Então, essa característica mostra que os répteis, eles são totalmente independentes da água. Outra característica, os ovos desses répteis, eles são tão duros
Para quê? Para conseguir cair no solo, para não quebrar. Os ovinhos dos anfíbios são gelatinosos, precisa da água. Então, o ovo do réptil já é um ovo impermeável, um ovo duro, um ovo que não permite perda de água para o ambiente. Então, eles já são totalmente independentes da água. Quem são os répteis? Os répteis, deixa eu ver se tem alguns exemplos aqui para vocês. Os répteis são os principais répteis, olha lá. São tartarugas, crocodilos e jacarés, iguanas, cobras. Você não tá vendo essa iguana? É desse que eu queria ter em casa. É muito fofo. Eu gosto daquele Muito bicho lá que parece um dragão. Aquele. Sei lá, Dragão eu de acho muito da hora. Komodo. Não é esse não, né? Pra caramba. Parece esse lagarto aí que a Pro mostrou na tela. Mas é tipo. Iguana. Iguana. É mais estranho. Não é, Pro. Ah, Não sei do que ele tá falando. É Pro, um sabe dragão, que- Pro. É maior do que esse. Eu acho que Ô, ele Pro, tem tipo quase sabia um o que metro. tem aí na tela? Tá, só um minutinho, deixa eu concluir. Ó, o Matheus perguntou, e a baleia? Ela respira dentro ou fora d'água? Fora, a baleia é um mamífero. A partir de répteis, a partir dos anfíbios, todos respiram fora d'água. Lógico que os anfíbios, a fase larval, não. A fase larval, ele respira na água. Répteis, aves e mamíferos não respiram, não possuem a capacidade nem estrutura para respirar fora da água. Teve um aluno que colocou jabuti. No ano que vem, vocês vão conhecer a diferença entre tartarugas, cágados e jabutis. Mas são diferenças Legal de jabuti, Pro. anatômicas, diferenças características de adaptação ao ambiente em que vivem, certo? Então, estes daí são os répteis. Dentro do grupo dos répteis, tem os répteis peçonhentos, que são aqueles que, quando eles injetam o seu veneno, eles podem levar à morte, causar problemas, e os répteis que não causam nenhum problema, porém, alguns atacam, que é o caso do crocodilo, que é o caso do jacaré, e assim por diante. A iguana é totalmente agressiva, ela não gosta de que toque nela, ela gira a sua cauda e ela bate. Nossa, Pro, mas eu já vi pessoas sendo iguana doméstica. Tem, mas elas são agressivas. Eu vi o Richard Ramon sem uma iguana comer o nariz dele. Tirou um atecão do nariz. Gente, o animal silvestre não foi feito para nós termos em casa, né? Porque o animal silvestre ele não é doméstico. Então, ele não foi... Só que eu queria ter um suricato. Pessoal, outra característica, eles são tetrápodes, tá? Então, eles andam com 4 patas, lógico que a cobra não. A cobra, ela tá dentro da classificação que não possui patas, porém, ela possui uma característica de trocar de pele. Como ela se desgasta por rastejar, o atrito no solo faz com que ela tenha a necessidade de trocar de pele, certo? Tudo bem? Pro, você... Maria Eduarda? Pro, você disse que o jabuti ataca? Não. É assim, ó, a tartaruga... Eu queria ter um jabuti. Não, nem tartaruga, nem jabuti, nem E a cágado tartaruga ligada? Tá. não ataca, tá? Gente, aves. As aves eu nem preciso mostrar exemplos, né? Vocês conhecem as aves. Existem as aves que são corredoras, aquelas aves que não conseguem voar, mas elas correm, que é o caso do avestruz. Vocês já devem até ter visto corrida de avestruz. Flamingo voa? Não, né? O flamingo voa. E existem também as aves carinatas, que são as aves que possuem um osso externo que permite bater as asas. E elas são mais leves e elas voam, né? A maioria das aves... Pro, acabei de lembrar, flamingo voa, mas eu já vi que a asa deles é bem pequenininha, eles vão baixinho, né? Não, os flamingos voam. Como... Tipo, voa alto. E Bom, galinha. eles migram, eles voam. É que talvez onde você viu, ele está adaptado ali, eles não Tipo precisam... uma... Mas eles voam. Pro, A galinha é maioria... considerada ave? Hã? Galinha é considerada ave? É uma ave. Galinha, pinguim. Pessoal, ela não- não, ela é uma... É assim, existem as aves corredoras e existem as aves voadoras. A maioria das aves, elas são voadoras, as carenatas. E as ratitas são corredoras. As galinhas, elas planam, elas não voam alto. Pés de rapina. As aves de rapina são carenatas, elas voam. Elas voam. A maioria das aves são voadoras. Agora, pessoal, as galinhas, elas planam.
O que é interessante é que muita gente confunde pinguim com mamífero. Pessoal, já vi várias vezes perguntas sobre aves em provas e a pessoa confunde. Pinguim é uma ave. O pinguim ele tem toda a característica de ave. O mais interessante, Pinguim tem até joelho. Só um minutinho, deixa só para eu concluir. Como ele vem correndo, ele se joga na água e ele vai longe, ele é considerado uma ave voadora. Porque ele plana na água, então ele é considerado o voo do pinguim, é esse movimento que ele faz na água. Então ele é considerado, sim, ele tem todas as características. Quer dizer que ele só consegue voar na água. Na água. Você nunca vai ver um pinguim voando. E esse voo na água... É estranho, né, pra eu falar que o pinguim vai voar na água. O pinguim tem joelho, né, Pro? Hã? O pinguim tem joelho. Não é a estrutura, não é joelho. Todos agora, a partir de agora, possuem esses apêndices, essas patas articuladas. Embaixo da pena, né, Pro? O joelho dele. Hã? Igual o joelho dele fica meio que por baixo da pena. Isso. E o que acontece de importante? Agora prestem atenção. A partir de aves, eles possuem a temperatura como a nossa, uma temperatura fixa. Os outros animais que ficaram para trás, nenhum possui uma temperatura fixa. A temperatura deles varia de acordo com o ambiente. A partir de aves e mamíferos, todos possuem a temperatura fixa. Por isso que as aves migram. Quando elas está esfriando demais e as penas não vão suportar aquela temperatura, não ajuda na mudança tão brusca de temperatura, elas migram, elas vão para outros continentes, elas migram para elas conseguirem sobreviver. Então, a temperatura das aves, elas já são fixas como a nossa. Isso é importante, Pro? É importante por causa do metabolismo. Quanto mais quente é o sangue do animal, mais rápido ele se locomove. Por exemplo, os répteis. Os répteis, a temperatura é variável. O que o crocodilo tem que fazer para ele se deslocar rápido? Ele tem que ficar no sol. Ele fica no sol, exposto ao sol. O sol aquece o seu corpo e aí ele tem um metabolismo um pouco mais rápido. Então, estes animais que a temperatura varia, eles são chamados de animais de sangue quente. Não, desculpa, de sangue frio. Nós, que a nossa temperatura não varia, nós somos animais de sangue quente. E aí o nosso metabolismo, as nossas reações químicas que o nosso corpo executa, elas são mais rápidas, certo? Então, olha lá, gente, as formas de locomoções das aves. Está na página 325, ó, andar, saltar, escalar. Olha o saltar aqui, ó, né? Por exemplo, a ema, ela salta e alto. Escalar, nadar, todas essas características são características das aves, certo? E por último, dentro da classificação dos mamíferos, os mamíferos continuam sendo tetrápodes, porém o nome já diz, mamíferos. A característica principal dos mamíferos, eles mamam. Eles mamam. Os mamíferos, a fêmea tem as glândulas mamárias, né? Para eles tomarem o leite, eles mamam. Então, essa é a característica dos mamíferos. Primeira característica de permissão para participar deste grupo são as glândulas mamárias. Gente, os mamíferos têm vários habitats. Tem os aquáticos, que vivem, como a colega acabou de perguntar, vivem, mas não dependem da água. Uma baleia não vai viver fora da água, lógico que não. Ela acabou, ao longo do processo evolutivo, transformando ali um habitat natural. O golfinho também precisa da água. O único mamífero que bota ovo é o ornitorrinco, né? O ornitorrinco, isso mesmo. Eles são os mais simples dentro do grupo dos mamíferos. Mais estranho, Pro. Mas eles têm acho muito fofinho. Isso mesmo. Porém, os ornitorrincos... E eles podem ser um espião secreto. E os Golfinho é um axolote. Os ornitorrincos, pessoal, além de tudo, apesar de tudo... Gente, só um minutinho, só para mostrar para vocês. Ó o ornitorrinco, Manu. Ó, bonitinho, Pro. Ele é bonitinho. Ele tem esse bico, ele tem pelos, como os mamíferos, só que olha que interessante, ele não tem a estrutura para mamar, ele não tem a teta, como os outros mamíferos. Ele tem apenas as glândulas mamárias. E aí escorre pelo pelo e o filhote lambe para se alimentar. Sério? Não é igual cachorrinho que a fêmea mama. Tem, Heitor? Tem. Olha, não, os mamíferos não nascem em ovos.
Os únicos que nascem ovos, que são ovíparos, são o grupo dos monotremados, que é esse grupo do ornitorrinco e da equidna, certo? Que são os mamíferos mais simples. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, então nós chegamos ao final. Uma perguntinha rapidinho. Sabe os cavalos marinhos? O cavalo marinho? Por que é o macho que dá o filho? Não é o macho que dá o filho, não é nada disso. O que acontece? É assim, cara. Eu entendi o que você quis dizer. Agora eu entendi. É que o macho cuida, o macho libera os ovinhos com a fêmea, mas é uma fecundação normal de peixes externa. Lança lá na água, normal, porque o cavalo marinho, ele é um peixe, ele é da família dos peixes. Agora, o que acontece? Tem um nicho ecológico. É o cavalo marinho macho que tem todo o cuidado com os ovinhos, com esses alevinos. É um nicho ecológico. O que é nicho ecológico? É uma adaptação da espécie de sobrevivência. No grupo dos pinguins, por exemplo. O grupo dos pinguins. Quem que cuida dos ovinhos? O macho. Quem sai para caça? A fêmea. Isso é um nicho ecológico. Nossa! É assim que acontece. Meu Deus, tudo bom. Os ovos do jacaré são ovos bem duros, impermeáveis, com a estrutura de proteção do filhote. Então, lá dentro tem um líquido amniótico, como no útero materno. Tem uma proteção, que é o âmnio, que é esse líquido amniótico, para evitar choques externos, quando esse ovo cair no solo e assim por diante. Porque, por exemplo, as tartarugas, elas colocam no solo. Os jacarés, os crocodilos, não. Mas precisa dessa resistência dos ovos dos répteis, certo? Olha lá. A dentição destes animais, elas estão adaptadas à forma de alimentação deles. Alguns se alimentam de folhas, outros de animais menores e assim por diante. Certo, pessoal? Tinha visto um site de cavalo marinho. Porque eles se fecundam externamente. Não dá para entrar nesse detalhe, mas como estes animais, a fecundação deles é externa, a reprodução acontece fora do corpo, isso mesmo, Marina, acontece fora do corpo. Então, é como se eles trocassem o material genético na água. É isso que acontece, certo? Pessoal, nós chegamos ao final do grupo 11. Tudo que nós vimos até aqui são pré-requisitos para o ano que vem. Muito importante essa parte desta aula. O ano que vem vai ser bem legal. Vai ser bem legal. No ano que vem, vocês vão lembrar de muitos assuntos que nós discutimos agora. Antes de começar o grupo 12, eu só vou deixar no chat a lição, porque depois acaba passando... Não, a gente não terminou o grupo 11. Falta ainda... Nossa, já acabou a aula? Meu Deus! Falta o capítulo 24. A gente já fez sistema esquelético muscular? Já mesmo. Já. Isso é verdade. A protrocoposição. Eu acho que falta o grupo 12. Posição, realmente. A protrocoposição, apenas isso. Nós já terminamos o grupo 11. Pessoal, anotem, por favor, a tarefa. Capítulo 24. A página. Gente, agora não mande mensagem, porque aí depois vai só para a pessoa que está mandando mensagem. Segura um minutinho aí. Capítulo 24, página 344, exercício 2. E a página 345, certo? Então, vocês vão fazer o capítulo 24, página 344, exercício 2, e a página 345. Ô, Manu, você vai gostar muito do ano que vem. Nós vamos falar, vamos dizer assim, que do... Você não é sua professora? O terceiro, não sei. Isso eu nunca sei. Quem sabe? Ih, vazou, hein, pro? Então, não sei. Mas aí o ano que vem, Manu, você vai ver, vai aprender muito sobre seres vivos. No 8º ano você vai dar aula pra gente? Então, não sei, Manu. Mas assim, é provável que seja, Pro. Então, não sei. A gente não sabe de nada, gente. Você vai pagar suas dívidas com a gente e resolver nossas dúvidas. Ah, é? Quem sabe no intervalo? Se eu não der aula para vocês, aí no intervalo a gente conversa. Certo? Olha lá, pessoal. Vamos só fazer uma introdução. Vocês vão falar assim... Ainda falta 6 minutos. Ó, então, mas é uma introdução. Ó,
vocês vão ver, vai ser mais uma conversa agora. Vocês vão ver que vocês vão falar assim, Pro, não acredito, nós já falamos deste conteúdo. Na verdade, a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta é assunto o tempo todo. É o assunto, vamos dizer assim, do sexto... É para a vida, é um assunto em geral, né? Dos sextos, dos sétimos e dos oitavos anos. Certo, Arthur? Acontece, né? Cai na internet, infelizmente. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho do meio ambiente. Pessoal, muitas vezes, quando nós estamos falando do meio ambiente, nós falamos assim, o meio ambiente é a floresta, é a Mata Atlântica. Pessoal, o meio ambiente é um ambiente que o ser vivo vive. Eu posso dizer que aonde eu estou aqui, ele é um meio ambiente. O ambiente é o local onde qualquer ser vivo vive. E nós devemos cuidar do meio ambiente de qualquer local. Eu tenho que cuidar do ambiente, minha casa, para que o ambiente seja um ambiente agradável, limpo. Eu tenho que cuidar do ambiente rua, não jogando nada na rua, não jogando papel, não jogando latinha de refrigerante de suco pela janela. Eu tenho que cuidar do ambiente parque. Então, o meio ambiente, ele engloba a nossa biosfera, todo local, tudo. Se eu tenho o meu jardim, eu cuido daqui. Se eu tenho o parque, eu tenho que cuidar. Se eu estou na praia, eu não posso poluir. Eu estou cuidando de todo o meio ambiente, certo, pessoal? Então, quando nós temos todo o meio ambiente ao nosso favor, independente do que você está vivendo, onde você está, você tem que sempre ter na sua cabeça o quê? O cuidado. Você não pode, não estou no meu ambiente, eu posso jogar, eu posso poluir, eu posso prejudicar. Isso está errado, porque algumas situações, elas não têm mais volta. Por exemplo, quando os mercados tentaram tirar as sacolinhas, funcionou? Não. Infelizmente não funcionou, porque as pessoas compravam outras sacolas. Aí depois eles começaram a ganhar em cima disso. Então compra a sacolinha, para você gastar menos. Mas aí já começou a cobrar da gente, mas ainda tem mercados que vendem. Então assim, não funcionou. O que tem que haver? A consciência. Nós somos seres pensantes. Nós temos que ter a certeza de que tudo que nós estamos fazendo voltará como consequência para nós. Como aquele vídeo que eu mostrei para vocês, do moço pisando na cabeça do jacaré, vestindo a bota e destruindo tudo. Tudo volta para nós. Essa característica de sustentabilidade, o que quer dizer o conceito sustentabilidade? É tentar viver, se sustentar com o que nós já exploramos, pessoal. Nós já exploramos demais. É desnecessário, ainda existe a exploração, lógico, do ecossistema, mas tem que ser reposto, né? Nós podemos até falar depois de algumas empresas que fazem isso. Elas replantam e replantam a mesma cultura. Não adianta plantar outras culturas que crescem mais rápido e colher outras que fazem parte daquele bioma, daquele ecossistema. Então, o nosso ambiente, ele não pode ser o tempo todo explorado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A sustentabilidade quer dizer o seguinte: eu vou tentar me sustentar o planeta com o que a gente já explorou. Evitar explorar, porque existem os recursos renováveis e existem os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que retornam à natureza, eles vão voltar, que é o caso da água, principal. E os não renováveis nós temos que evitar explorar, porque ele não volta mais. E aí, nós vamos ter que aprender a viver sem. Então, não é melhor regular, economizar? Sofia, desde que você passe numa nutricionista, todo um acompanhamento, sim, tá bom? Não existe uma idade para isso. Então, pessoal, olha lá. Aqui está mostrando, o ser humano é um ser vivo, ele faz parte da natureza. Vocês já pararam para pensar que nós somos parte de tudo isso? Que nós somos parte da natureza, que nós não deveríamos destruir? Nós somos um ser vivo, um animal do grupo Metazoa, que nós acabamos de estudar. E nós fazemos parte deste grupo. E como nós fazemos parte? Se o planeta é a nossa casa, por que não cuidar? Por que não tomar cuidado com a exploração? E não pense assim, Pro, mas não adianta eu cuidar sozinha.
Se este grupo todo que nós temos aqui, 45 alunos, metade tiver consciência ambiental, nós já vamos melhorar o nosso planeta. Porque falta consciência ambiental. Falta muito ainda, pessoal. E se vocês, futuro do nosso planeta, cuidar do meio ambiente, só tende a melhorar. Se vocês reciclarem, se vocês cuidarem, proteger, não jogar nada, vocês vão ver que vale a pena toda essa conversa, toda essa educação ambiental que vocês têm desde pequenos. Pro, você tem exatos 8 segundos. A Pro sabe, a Pro controla muito bem o horário, não se preocupa. Pro, tá bom, tá, Karen? Pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Descansem, tá? Descansem, comam, Marina e Manuela, que só come, gente do céu. E segunda nós estamos aqui, tá bom, pessoal? Beijos. Tchau, Pro. Final de semana para vocês. Não, Pro, vou ir almoçar agora.